possa nos alcançar em nome de Jesus. Irmãos, eu gostaria de convidar os queridos irmãos para lermos uma passagem bíblica em Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. Amém? 7, versículo 38. Convidado para foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus e a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Ao ouvir isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a dizer a você. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a um certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que pagar. Por isso, perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: eu suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo. Esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Amém. Encerrar o texto, né? 2 versículos. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Versículo 50. Jesus disse à mulher: sua fé a salvou, vá em paz. Amém. Eu gostaria de refletir em uma mensagem o Evangelho da Graça contra a religiosidade de aparências. O Evangelho da Graça contra a religiosidade de aparência. Lucas, tradicionalmente, o único escritor não judeu do Novo Testamento. Ele era médico, um pesquisador cuidadoso, um historiador. Ele também escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. Provavelmente ele fosse de origem grega, portanto ele era o tipo de pessoa considerado para o judeu um gentil. Né? Gentil era todo não judeu. Há algumas características bastante marcantes na maneira como Lucas ele escreve o seu evangelho, as narrativas do evangelho. Uma das características é que ele frequentemente dá destaque aos estrangeiros, aquelas pessoas que são marginalizadas pelos judeus, desprezadas pelos judeus, pela religiosidade judaica. E podemos perceber isso em várias narrativas. Por exemplo, na cura dos 10 leprosos, foram 10 curados, e o que retorna é um samaritano. O samaritano era um tipo de pessoa odiada pelos judeus. Também na própria parábola, chamada parábola do bom samaritano, novamente o protagonismo é atribuído não ao sacerdote judeu, não ao levita judeu, mas justamente a um samaritano. Lucas tinha essa
essa característica muito peculiar de ficar sempre destacando o estrangeiro. Na parábola, por exemplo, do fariseu e do publicano, ele vai destacar uma outra categoria também desprezada e odiada pelo judeu, que era o publicano. Lucas conta a história de que subiu lá ao templo para orar um judeu, um religioso, um homem conhecido por sua piedade religiosa, e um publicano, aquele que era considerado impuro, pecador, desprezado pelos judeus. E Lucas vai descrever justamente que Jesus, ou que Deus, aprova, justifica justamente o publicano e não o religioso. Uma outra característica marcante na forma como Lucas escreve as suas narrativas são contrastes. Com frequência ele escreve destacando contrastes nas histórias que ele conta. O contraste ele tem uma pedagogia importante. Quando a gente quer chamar a atenção para o que é principal, você coloca duas situações, ou duas verdades, ou duas realidades lado a lado, muitas vezes fica mais fácil você perceber qual é o princípio, qual é o elemento fundamental ali presente em face do contraste. E Lucas, ele utiliza isso também constantemente nos seus escritos. Por exemplo, a história do rico e do mendigo Lázaro. Você percebe aí dois homens em condições econômicas radicalmente opostas. Um homem rico e um mendigo. O homem rico cheio de amizades, de companhias, de condições festivas, e o mendigo apenas tendo cachorros para lamber ali as suas feridas, um homem leproso, feridento, sem nada na vida. Ele também gosta de colocar contrastes para percebermos o princípio, mesmo os dois contrastes não trazendo, é como se fosse uma tese, uma antítese, trazendo uma síntese. Por exemplo, na parábola do filho pródigo, chamada parábola do filho pródigo, ele vai destacar um contraste entre dois perdidos. O perdido que saiu de casa, fez tudo o que não devia, mas também havia um outro perdido, o bem comportado, que estava dentro de casa, mas que também estava na mesma situação do que saiu, estava perdido também. Então, Lucas ele tem essas características no modo como ele escreve. Ele não apenas ele conta histórias, mas na sua forma, no seu estilo literário, que lhe é bem peculiar, ele utiliza esses artifícios como forma de desconstruir normalmente as nossas expectativas. Nós temos certas expectativas em relação a certas ideias, em certas situações, em certos eventos, e ele então frustra as nossas expectativas que pareciam óbvias. Então, ora ele constrói o protagonismo de quem menos esperamos, e ora ele faz contrastes que nos ajudam a perceber qual é o princípio fundamental. E esse estilo de Lucas nos coloca sempre diante de realidades que nos força a fazer a pergunta: de que lado, afinal, nós estamos? A maneira como ele escreve meio que nos força a perguntar onde é que nós estamos inseridos aqui nessas duas realidades. E é exatamente isso que nós encontramos aqui na narrativa do capítulo 7, o texto que nós acabamos de ler. Lucas nos relata dois constrangimentos públicos envolvendo ali a pessoa de Jesus. Um promovido por um homem chamado Simão e um outro promovido por uma mulher ali da cidade. Jesus foi convidado por um homem chamado Simão, um fariseu, um homem religioso. Portanto, nós estamos aqui falando de alguém que desconhecia a religiosidade. Pelo contrário, Simão pertencia ao grupo dos fariseus, né? Era uma das expressões mais importantes ali em Israel. Embora o farisaísmo tenha chegado a nós com uma conotação bem negativa, para a cultura e para a religiosidade judaica, era a expressão mais ortodoxa entre os diversos grupos judaicos do tempo de Jesus. Eles criam, por exemplo, na lei de Moisés, eles criam na lei escrita, na lei oral, diferentemente dos saduceus, que era um grupo meio que liberal teologicamente. Eles criam, por exemplo, na ressurreição, eles criam em vida após a morte, eles criam na existência de entes espirituais como anjos, demônios. Eles aplicavam às suas vidas
disciplinas espirituais rigorosas. Eles praticavam, eles tentavam viver fora do templo, na vida cotidiana, o mesmo nível, por exemplo, de pureza ritual que os sacerdotes, que eram exigidos aos sacerdotes judeus. Eles aplicavam essas regras rígidas de higiene, de alimentação em sua vida cotidiana, em suas casas. Eles criam na providência divina, acreditavam que Deus governava o mundo e os destinos humanos. Portanto, aqui nós não estamos falando de um grupo herege, um grupo que fosse que tivesse doutrinas estapafúrdias. Não, era um grupo religioso bastante sólido do tempo aqui de Jesus. Simão fazia parte desse grupo. Ele, portanto, conhecia e praticava aquilo que esse grupo esposava em sua fé. Do outro lado da cena, temos aqui um contraste radical, para aquele contexto especialmente. Lucas coloca simplesmente no versículo 37, uma certa mulher conhecida na cidade como pecadora. Veja bem como a mulher era conhecida, né? Uma certa mulher, Lucas nem sequer lhe dá o nome. Uma certa mulher. Simão possui nome, possui identidade, possui posição, possui religiosidade importante, possui, portanto, respeitabilidade. A mulher é definida por sua reputação moral. A cena narrada aqui por Lucas é bastante escandalosa. Ele faz questão de destacar ações daquela mulher que desrespeitava padrões culturais e religiosos do tempo de Jesus. E aqui 4 motivos, pelo menos, no movimento daquela mulher, que geraria certamente um escândalo, ou que gerava escândalo naquele contexto. O primeiro agravante aqui era o fato dela ser mulher, interrompendo ali um evento formal entre homens. A sociedade judaica daquele tempo era bastante marcada por diversos costumes e normas que limitavam, que restringiam profundamente o contato e a convivência, o comportamento feminino. Em jantares, por exemplo, em jantares e banquetes formais, homens e mulheres não costumavam comer juntos, nem mesmo a mulher do anfitrião da casa. Elas normalmente ficavam reservadas em um lugar e ficavam apenas ali reclinadas à mesa. A mesa era um objeto não como nós conhecemos, aquela mesa mais alta, era uma mesa baixa, em que eles sentavam ali e ficavam reclinados. As mulheres preparavam o alimento, serviam, mas elas se reservavam para um outro lugar, enquanto ali ficava apenas participando daquele momento os homens. Então perceba que a presença daquela mulher intervindo naquele evento já representava um certo mal-estar. Já trazia um certo constrangimento em face das convenções sociais daquele ambiente. Um segundo agravante era a reputação moral daquela mulher. Lucas a identifica como uma pecadora daquela cidade. Alguém cuja vida era conhecida socialmente e socialmente reprovada. Tradicionalmente, essa expressão ela tem sido associada à prostituição, embora o texto não especifique qual era exatamente o seu pecado. De qualquer modo, tratava-se de alguém cuja reputação a colocava à margem da sociedade e especialmente dos círculos religiosos. Era alguém cuja moral certamente já trazia naturalmente uma certa repulsa e reprovação por parte dos religiosos judeus. E aquela mulher então interfere naquele evento, naquela cena envolvendo ali homens. Mas há um terceiro agravante. Ela toca em Jesus. A comunidade judaica ali, as concepções que eles possuíam de pureza ritual naquele contexto, havia uma forte preocupação com respeito do contato do puro com o impuro. Aquela mulher era considerada uma mulher impura, uma mulher pecadora, uma mulher imoral. Ela estava tocando em um rabino, em alguém que se considera um líder espiritual, um orientador espiritual. Está essa mulher tocando nesse homem? Como pode acontecer isso? Então, essa mulher, ela não somente estava tocando assim, ela estava beijando os pés de Jesus. Então, você imagine que a situação era extremamente escandalosa, era extravagante. Ainda tem um quarto agravante.
Você pensa que é pouco o negócio? É muito, né? Está achando pouco, ainda tem mais essa. Ela solta os cabelos para enxugar os pés de Jesus, porque ela começou a chorar nos pés de Jesus. E ela ficou ali preocupada com aquilo, de repente ela tira o véu da cabeça e pega os cabelos e começa a enxugar os pés de Jesus. Naquela cultura, as mulheres geralmente mantinham seus cabelos cobertos em público. Era removido apenas para o marido na intimidade. Então esse gesto poderia ser considerado, naquele contexto, extremamente extravagante, íntimo e profundamente constrangedor. Desfazer os cabelos diante de homens ali, especialmente em um contexto público, isso ultrapassava ali as convenções sociais e tornava, portanto, a sua atitude ainda mais escandalosa ainda. Portanto, aqui nós temos, de um lado, um homem religioso, preocupado com ortodoxia, com pureza, com santidade, com os códigos sociais revestidos de sacralidade para ele. E temos aqui, do outro lado, um outro contraste que Lucas coloca para nós. Uma mulher pecadora, rompendo protocolos sociais, agindo de uma maneira absolutamente irreverente aos olhos da religiosidade do seu tempo. No entanto, para nossa surpresa, talvez não porque a gente já conheça o texto, mas se nós não conhecêssemos Jesus, e que se nós tivéssemos a mentalidade do judeu do primeiro século, seria uma grande surpresa para nós. Jesus, ele acolhe, Jesus reconhece e endossa a expressão de fé da mulher marginalizada, enquanto confronta e reprova a espiritualidade justamente do homem religioso. Lucas apresenta alguns relatos ou alguns comportamentos de Simão, que são vícios religiosos. Religioso é um ente cheio de vícios. Ele é cheio de manias. E é em qualquer tempo, em qualquer lugar. Religioso, ele é cheio de mania, cheio de vícios. E esse texto, Lucas destaca alguns vícios religiosos, próprios de quem não compreendeu verdadeiramente a graça de Deus. E aqui podemos incluir tanto judeus quanto cristãos, pois esses vícios não pertencem exclusivamente a uma tradição religiosa específica. Eles podem ser incorporados à vida de qualquer pessoa. E o perigo é que, quando esses vícios são incorporados em nossa vida, pouco a pouco, isso perverte a espiritualidade. Isso deforma, tornando a nossa espiritualidade uma religiosidade superficial e banal. Primeiro vício que eu destaco aqui é a facilidade de ser desrespeitoso com as pessoas. Religioso tem essa mania. Ele não tem problema de desrespeitar as pessoas. O religioso se sente frequentemente superior aos demais. Mais santo, o mais ortodoxo, o mais correto. Se sente uma espécie de delegado de Deus. E por isso, se sente no direito de ser desrespeitoso, mal educado, grosseiro, com as pessoas que ele considera espiritualmente inferior. Simão convida Jesus para jantar e aparentemente ele está demonstrando interesse em honrar Jesus. No entanto, quando Jesus chega, a sua atitude revela-se completamente contraditória em relação ao que seria esperado de alguém que desejasse receber um convidado com honra. Era costume, quando um judeu convidava alguém para uma refeição, que o visitante fosse recebido logo na entrada da casa, no pórtico da casa. O visitante era recebido e era acolhido com alguns sinais básicos de hospitalidade. Uma saudação, um beijo. Em seguida, os servos traziam água para lavar os pés do convidado. Também era costume ungir o hóspede com azeite. Eles derramavam algumas gotas ali sobre a cabeça do convidado como um sinal de respeito, de honra, de acolhimento, de alegria em receber aquela pessoa. Nada disso, porém, foi feito com Jesus. E ao omitir essas ações preliminares, Simão estava publicamente demonstrando desrespeito e desconsideração à importância de Jesus para ele. Tudo aquilo estava acontecendo às vistas de outras pessoas.
Haviam pessoas, tanto presentes na casa, como também ali, observando aquele evento. Naquela época não havia Facebook, não havia Instagram. Quando ia acontecer algum evento importante dessa natureza, formal, um rabino ia estar em determinado lugar, e as pessoas queriam saber a respeito, elas iam para casa. Só que elas não entravam, elas ficavam ali em volta, ouvindo e observando a cena. As portas ficavam abertas, as portas não eram como as nossas. E é por isso que aquela mulher soube e foi para lá também. Porque ela soube a respeito desse convite. Espalhavam de boca a boca. Então, esse comportamento de Simão em relação a Jesus, de desrespeito público, as pessoas estavam ali vendo. Estavam percebendo essa humilhação, essa desonra, essa desconsideração. Porque parecia que ele queria honrar Jesus. Mas quando Jesus chega, ele não faz aquelas honrarias de hospitalidade que eram comuns. Porque religioso tem esse vício. Ele não se preocupa em ser acolhedor. Ele se acha muito importante. Existem pessoas que, antes de serem crentes, era boa gente. Eram pessoas assim, legais, acolhedoras, gentis, tratavam bem as pessoas, eram bem educadas. Aí depois que passaram a professar supostamente a fé verdadeira, ao invés de se tornarem melhores, ficaram piores. Muitas vezes se tornaram críticas de tudo, está sempre olhando e destratando, não se preocupa se está sendo antipática com ninguém, porque, afinal de contas, ele tem Deus ao seu dispor. Ele fala em nome de Deus. Isso é vício e típico de quem é religioso. Mas há um segundo vício religioso aqui, destacado por Lucas nesse texto, que é a mania de fazer gestão da atuação divina. O religioso pensa que ele é dono de Deus, que ele é secretário de Deus. O religioso pensa que ele controla, ele presume que Deus só age da maneira que ele consegue interpretar. Falta-lhe humildade para reconhecer que aquilo que ele compreende pode não ser verdade. Ou pode ser uma verdade limitada, que ele não está entendendo ainda completamente. Que ele pode estar equivocado. Então, quando algo acontece fora dos limites da sua compreensão, do seu modo de interpretar as coisas, ele conclui imediatamente que aquilo que está acontecendo com aquela pessoa não é de Deus. Aquilo é do diabo. Bota do inferno para dentro. Ele nem observa o fruto do que está acontecendo, ele já vai logo colocando no inferno. Porque religioso tem uma verdadeira obsessão em fazer gestão da atuação divina. Ele se acha secretário de Deus. E é exatamente isso que acontece aqui. Lucas, no capítulo 7, verso 39, a parte A do versículo, diz que quando o fariseu viu isso, o fariseu, ao ver isso, o fariseu que o havia convidado, disse a si mesmo, se esse homem fosse profeta, disse ali, dentro do coração dele, isso daí, de jeito nenhum, se esse fosse profeta, porque ele interpreta a cena, interpreta de modo inadequado. Veja que paradoxo. Simão está avaliando equivocadamente a própria palavra de Deus, que é Jesus. A palavra encarnada. Mas ele se acha tão possuidor de discernimento, a sua soberba espiritual não lhe permite questionar a si mesmo. Porque ele pode estar errado. Ele pode estar equivocado. Mas o religioso tem essa mania de querer fazer atuação, fazer gestão da atuação divina. Ele acredita possuir discernimento suficiente para julgar se Jesus é ou não um profeta. Mas a sua presunção religiosa impede de reconhecer que Jesus é o profeta. Não apenas um profeta, mas o maior de todos os profetas. O Verbo de Deus que se fez carne. Existem pessoas que pensam, meus irmãos, que Deus está preso à sua denominação. Que Deus está preso ao seu catecismo religioso, às suas liturgias, às suas formas de interpretar as Escrituras.
E que muitas vezes, quando vão fazer intervenções, são arrogantes, revelam muito mais uma vaidade, um autoritarismo, do que de fato uma preocupação genuína com a verdade. Nós podemos fazer interpelações, intervenções, mas é preciso fazer com respeito, com cuidado, porque nós também podemos nos equivocar. Mas tem pessoas que ele vive o tempo todo procurando hereges. O evangelho é uma espécie de caça às bruxas. Está o tempo todo buscando hereges, pessoas erradas, procurando erros, desvios, inimigos ao nosso redor. E isso gera, além de uma vaidade, uma capacidade ou uma incapacidade, muitas vezes, de compreender a verdade em um nível um pouco mais profundo. Aquele homem, adepto de uma religião tão importante ali em Israel, não conseguia discernir o verbo de Deus. Não conseguia discernir a palavra de Deus. Porque os seus códigos de interpretação, ele absolutizou. Fez daquilo um dogma intocável, inquestionável. Mas há um terceiro vício religioso destacado aqui por Lucas. É que o religioso tem uma fixação em julgar a vida alheia. O religioso tem uma mania, e onde ele está julgando. Isso aí é crente? Não, crente não. Está o tempo todo fazendo isso. Para que isso? Para que isso? É ele o juiz de toda a terra? Ele se sente assim, né? O juiz de toda a terra. Fulano, aquele não é crente, aquele é pastor? Não. Você foi delegado por Deus para estar fazendo isso? E agora que a gente tem redes sociais assim, né? Então a tentação é ainda maior. Sermos seduzidos por juiz, como controlador da atuação divina e como juiz das pessoas. O versículo 39, a parte B, vai dizer para nós, na verdade o versículo 39, Lucas vai nos mostrar que Simão não apenas julga Jesus, ele também julga aquela mulher, categorizando, desqualificando, desumanizando, ele desumaniza. Ele reduz a identidade daquela mulher a uma categoria. Se ele fosse profeta, ele saberia o tipo de mulher. Olha a expressão, o tipo de mulher. É uma pecadora. E tem uma coisa, diz isso no coração. Fica ali. Ele não diz assim para todo mundo escutar, não. Fica remoendo ali. Coração dele. Ele sabe quem está errado, quem está em pecado, quem não deveria estar ali, quem não merece participar, quem não tem credibilidade, quem precisa ser corrigido, sabe tudo. Ele se torna um especialista em diagnosticar os outros e, paradoxalmente, perde a capacidade de examinar a si mesmo. Porque é juiz dos outros, mas normalmente perde a capacidade de ser juiz de si mesmo. Há um quarto vício também, destacado aqui por Lucas. É que vive um personagem religioso. O religioso tem uma tendência a viver um personagem, a viver uma persona, tem uma imagem, mas só que a realidade é outra. O versículo 40 diz que Simão, quando foi interpelado por Jesus, o versículo 40 diz assim: Simão, eu tenho algo a dizer a você. Jesus disse para Simão. Olha a resposta dele, como é bonitinha. Diga, mestre. Que falso. Simulado. Simão chama Jesus de mestre. Ele estava desqualificando Jesus. Uma palavra de respeito, né, chamando Jesus. Diga, mestre. O comportamento dele não corresponde a essa estima ou essa consideração que ele está transferindo por meio de suas palavras. Esse é um dos grandes perigos da religiosidade viciada em ser personagem. É aprender a linguagem da fé, sem necessariamente incorporar a realidade da experiência da fé na sua vida. A pessoa aprende a dizer, em nome de Jesus. É fácil aprender essas coisas aqui. Misericórdia. É fácil aprender isso. Deus abençoe. É fácil.
fácil nos comportarmos religiosamente, incorporarmos uma cultura religiosa, aprender a usar a linguagem, a usar as vestimentas, a usar a aparência religiosa. Isso é fácil. Mas existe uma distância entre aquilo que podemos transmitir que somos e aquilo que de fato nós somos. E a gente precisa, na vida espiritual, diminuir essa distância cada vez mais. Mas a religiosidade, muitas vezes a religiosidade viciada, ela tem mania de criar personagens. A pessoa pega no microfone, parece que ele é uma outra pessoa, ele virou um Power Ranger. Fala com outra voz, tem outro comportamento, planta bananeira. Ele é assim dentro de casa? Quando ele vai pedir, mulher, passe o açúcar, aí faz essas coisas? É assim que ele faz? Mulher, vamos lá para o quarto e taratata, é assim que ele... Não é. Mas por que ele faz isso? Porque ele vive um personagem. Quando ele está na igreja, ele entende que ele precisa assumir uma outra identidade. Aí eu lembro daquela história do menino, né, que eu sempre lembro, do garotinho que estava assistindo o pai pegando no microfone e falando, e ele olhando assim, achando estranho. Ele disse, mãe, vamos morar aqui na igreja, porque pai aqui é tão bonzinho, né? Porque a vivência religiosa, se nós não tivermos cuidado, nós nos viciamos no teatro, no personagem. É evidente que nós temos papéis sociais que nós exercemos, mas a gente precisa diminuir sempre essa distância, integrar a nossa vida para que a gente não viva duas realidades. Existem religiosos que construíram um personagem tão convincente que se confundem com ele. Já não conseguem distinguir entre o personagem e sua verdadeira condição. Afinal de contas, as pessoas acreditam. Então ele pensa assim, tá tudo bem, todo mundo está acreditando mesmo, é porque eu sou espiritual mesmo. Então sabem parecer piedosas, mas não sabem ser bondosas. Sabem falar sobre graça de Deus, usam versículos, mas têm dificuldade de aceitar na prática a graça de Deus. Sabe falar sobre perdão, mas não perdoa. Sabe falar sobre o pecado, identificar o pecado das pessoas, mas não consegue reconhecer a própria necessidade de misericórdia, de graça de Deus. Então o problema do personagem religioso é que ele cria uma fantasia, não só para os outros, mas também cria uma fantasia para si mesmo. E isso pode colocar numa situação pior do que os pecadores que ele condena. Então, por meio desses dois constrangimentos públicos aqui, um que envolvia o que Simão promoveu, envolvendo Jesus, e também o que a mulher promoveu ali, com aquelas ações quebrando protocolos, Lucas agora vai mostrar, através do constrangimento daquela mulher, para nós, que aquilo que parecia ser o mais grave dos constrangimentos ali, a presença e a atuação do Evangelho da Graça na vida de alguém. E o primeiro destaque que Lucas mostra é que o Evangelho da Graça de Deus não veio promover religiosidade, veio restaurar a humanidade das pessoas. O Evangelho da Graça de Deus não veio enaltecer religião de ninguém, enaltecer tradição religiosa. Veio restaurar a nossa humanidade. A pergunta é, o que é que essa religião, ou que essa espiritualidade que você está desenvolvendo nela, está fazendo você? Está fazendo você mais humano? Simão era um religioso, conhecia os protocolos, ocupava uma posição social respeitável. A sua religiosidade, no entanto, não havia produzido nele uma sensibilidade necessária para tratar bem as pessoas. Ele não se preocupou ali nem um pouco em menosprezar Jesus. A mulher, por outro lado, quando percebe o que estão fazendo com Jesus, ela não suporta. Ela correu então para reparar aquilo que estavam fazendo com o Mestre, com o Senhor. Aquilo que estavam negando a honra devida a Ele. Ela se preocupou muito mais com a honra de Cristo do que cumprir protocolos
religiosos e sociais. Ela não havia premeditado isso. Não havia um projeto em fazer isso. Tanto é que ela não levou uma bacia com água, ela não levou toalha, porque ela não ia pensando em fazer isso. Ela resolveu fazer isso em face do que ela estava vendo, o que Simão estava fazendo com Jesus. Ela não suportou e assumiu o risco e o constrangimento que ela sabia que ia acontecer. Mas ela assumiu isso, porque ela queria honrar a Jesus. Então ela corre, começa a beijar os pés de Jesus, lava os pés de Jesus, porque Simão não lavou Jesus, não lavou seus pés, ela lava com as suas lágrimas, chorando. Enxuga com os cabelos, beija os pés de Jesus, quebra perfume sobre Jesus. Perfume caríssimo. Aqui tem algo muito importante. A graça já estava atuando na vida daquela mulher. Porque a graça atua na vida de pessoas que a gente nem imagina, irmãos. Às vezes pode estar fora da igreja. Deus não está limitado às quatro paredes da nossa igreja. Nós estamos aqui para servir a Deus não apenas aqui, mas fora, sobretudo fora daqui. Deus quer que nós possamos ir ao mundo, ser sal na terra, luz do mundo. Porque Deus já está atuando no mundo. Ela demonstrou sensibilidade. Ela percebeu aquilo que Simão não percebeu. Ela demonstrou humildade. Porque não se preocupou em preservar a sua própria imagem. Não quis se reservar ali. Ela demonstrou amor porque se entregou em favor de Jesus. Demonstrou gratidão. E encontrou uma resposta concreta sobre a sua vida. Simão conhecia os protocolos, mas não percebeu a pessoa que estava diante dele. E aquela pessoa que estava diante dele era simplesmente o Filho de Deus, o Messias, o Salvador esperado das nações. Ele desconsidera, ele desonra publicamente. Mas aquela mulher, com o coração tomado de amor por Cristo, não quis nem mesmo se preservar do constrangimento que aquilo poderia trazer. Ela irrompe a cena. A graça não veio simplesmente nos ensinar, irmãos, a frequentar lugares religiosos, a repetir discursos religiosos, ou cumprir protocolos religiosos. Ela veio restaurar em nós a capacidade de perceber, de acolher, de amar, de cuidar, de tratar do outro com dignidade. Isso é o essencial. Não é nos dar uma forma religiosa. A forma religiosa é bastante sedutora. Você se sente meio que inibido diante de um religioso assim, que se impõe. Porque religioso tem essa mania também, de se impor. Ele não chega assim com humildade, que nem Jesus. Porque, irmãos, Jesus é Jesus. Porque se eu fosse convidado para pregar, chegasse na igreja, o caba não me desse nem para conferir. Jantar, se vire. Lugar para pousar, se vira aí. Não cumprimentar, que negócio de igreja é essa? Que negócio, que povo é esse? Me destratando, me humilhando. Jesus foi meio que humilhado publicamente ali. E era Jesus, né? E ele fica, né? Eu acho isso impressionante, né? Eu acho isso provocante, né? Religioso, ele tem essa mania de se impor, né? Eu sei que a gente precisa respeitar, naturalmente, né? Entende? Jesus fez isso porque era Jesus mesmo, ele tinha que dar lição e deixar para nós, né? Mas assim, religioso tem essa mania de se impor. Ele não percebe que a religião, o objetivo dela, não é nos fazer caixas bonitas, embalagens atrativas. O que você sente quando você compra algo muito bonito, uma embalagem arrumada, atraente, quando você vai usar o produto é estragado? Isso não te decepciona? Você é um cristão.
E sinceramente, irmãos, tem cristãos que ele se aproxima da gente, eu já senti isso várias vezes. Um sentimento assim meio que me deixa assim meio desconfortável. Que é um olhar assim meio que desconjuntando a gente. Olhando assim de cima para baixo. Medindo o tamanho do cabelo, o tamanho do short, o tamanho da barba, do bigode. Essas superficialidades, essas aparências. Eu não estou dizendo que não haja limitações. A limitação é a decência, é a ordem. Mas é preciso ter cuidado, porque esses religiosos eles se impõem. E às vezes a gente acredita. A gente acha que Deus está procurando aqui superficialidade. Você sabia que tem igrejas que, para eles, tocar teclado é mundanismo? Você nem pensa nisso, né? Não. Na igreja, só pode tocar órgão de tubo. Guitarra, isso é do mundo. O microfone não é, né? É a guitarra, é o teclado, é do mundo. Parede preta, assim, eu não gosto mais da parte estética, né? Mas isso não quer dizer nada. Se a parede é preta, se é rosa, se é vermelha. Isso não diz nada, irmãos. Tá do mundo, tem umas luzinhas coloridas agora ali na igreja. Isso é coisa do mundo. Onde foi que você tirou isso? De onde? Porque na igreja fulano de tal, a igreja fulano de tal virou régua para corrigir, para dizer qual é a medida da espiritualidade, é isso? O religioso tem essa mania. Porque ele não percebe que a finalidade da fé é nos transformar. É fazer você servir mais. É fazer você mais acolhedor. As pessoas entram aqui, você acolhe, você abraça. As pessoas estão precisando de ajuda, você ajuda o necessitado. As pessoas estão precisando de toque, de uma conversa. Você faz isso porque você foi transformado pela graça de Deus. A graça de Deus vem transformar o seu coração. Não é mudar uma cultura e impor a você uma cultura religiosa, cheia de preconceitos. Não é isso. É um segundo movimento que mostra a atuação do Evangelho na vida daquela mulher. O Evangelho da graça de Deus veio nos libertar do orgulho da nossa própria religiosidade e nos fazer discernir a nossa condição de inadimplência diante de Deus. Simão parece estar em uma condição espiritualmente confortável. Ele é orgulhoso de sua tradição, que remonta aos patriarcas de Israel, os patriarcas de Israel. Moisés, Abraão, os profetas, os fariseus, eles guardavam e preservavam a tradição desses homens. Eles eram orgulhosos da sua tradição religiosa. Aquilo não os tornou mais humildes, mais amorosos, com a consciência profunda de sua própria necessidade da misericórdia de Deus. Pelo contrário, os tornou vaidosos. Os fariseus eram arrogantes, eram vaidosos. Sabe por quê, irmãos? Nem religião correta muda a piedade das pessoas. Dá piedade verdadeira para as pessoas. Ter a religião correta é boa, é bom. Mas isso não garante piedade e espiritualidade genuína de ninguém. Não garante. A pessoa pode ser perversa justamente porque está muito segura. Ela tem um aval, ela acredita que ela tem um aval, ela tem um selo ISO 9001 sobre elas. Do céu, né? O ISO 9001 do céu. Quando Jesus conta a parábola, ele desmonta toda essa segurança de Simão. Jesus diz que os dois homens eram devedores. A diferença estava apenas no tamanho da dívida. Um devia 500 denários, outro 50, mas nenhum dos dois tinha condição de pagar. Nenhum dos dois. E esse é justamente o problema de Simão. Ele consegue reconhecer a dívida da mulher, mas não consegue reconhecer a própria dívida. Ele supõe, ele presume que o fato dele ser um herdeiro daquela herança espiritual gloriosa do povo de Israel,
aquilo garantia a sua própria espiritualidade. Ele tinha o salvo-conduto para ser como ele quisesse. O Evangelho da Graça começa a trabalhar em nós quando nós deixamos de nos comparar com os outros e começamos a nos enxergar diante de Deus a nossa própria condição. A mulher compreendia isso. Ela não entra na casa tentando provar nada para ninguém, que é melhor do que ninguém, porque ela sabia que não era. Ela entra consciente da sua necessidade e encontra em Jesus aquilo que não poderia produzir por ela mesma e nela mesma. Por isso, a graça não alimenta nossa autoestima religiosa. Ela desmonta a nossa autossuficiência espiritual, as nossas estruturas de segurança. Não importa a religião. Não importa a religião que fazemos parte, ela não paga a nossa dívida. Nenhuma delas. Ela não resolve o nosso problema essencial. O nosso problema com Deus. Não resolve. E talvez aqui esteja uma das maiores diferenças entre religiosidade e alguém que experimenta o Evangelho. O religioso, ele precisa acreditar que deve pouco para continuar se sentindo justo. E o Evangelho nos permite admitir que devemos muito, porque nos revela que a misericórdia de Deus é maior do que a nossa dívida. Terceiro lugar, o Evangelho da Graça de Deus vem produzir amor e não meramente cumprimento de obrigações. É interessante perceber que o amor mais devotado, segundo Jesus, aqui na parábola que ele conta, é demonstrado não pelo religioso, que seria o esperado, né? Diante de tanto sacrifício que ele e outros impunham a si mesmos, aquele sacrifício de pureza, ritual, aquelas disciplinas austeras, rigorosas na vida cotidiana, mas é justamente a mulher pecadora. É a mulher pecadora que tem maior amor por Jesus, por Deus. Não é estranho isso? Não lhe assusta? Simão conhecia deveres e praticava deveres externos. Aquilo não trazia humildade, gratidão, trazia orgulho. Quando nós cumprimos deveres, é preciso cumprir com o coração, sobretudo quebrantado, humilhado, entendendo que isso não nos faz superiores nem melhores. Nós fazemos simplesmente porque nós precisamos da graça e da misericórdia do Senhor. Mas em quarto lugar, para a gente encerrar, o Evangelho da Graça de Deus, quando ele vem na vida de alguém, quando ele está atuando na vida de alguém, já vem para concluir a obra redentiva que iniciou, e não meramente condenar culpados. Consegue identificar o pecado da mulher, classificá-la, mantê-la sob condenação, porque religioso gosta de manter as pessoas sob condenação. Jesus, porém, não ignora o pecado dela, mas também não permite que o pecado seja a palavra final sobre sua vida. A graça faz algo que a mera condenação não pode fazer. A graça confronta o pecado, é claro. Mas tem um propósito. A graça tem a intenção de restaurar o pecador. De restaurar a sua história, a sua vida. Por isso que Jesus olha para aquela mulher e diz: os teus pecados estão perdoados. Quais? Todos os seus pecados estão perdoados. Que coisa maravilhosa. Isso é graça de Deus, meus irmãos. E ele diz: vá em paz. Vá em paz, a tua fé salvou você. Isso é graça de Deus, meus irmãos. A graça de Deus vem a nós para que nós possamos contar uma nova história. Não vem para nos fazer religiosos arrogantes, vaidosos, viciados em estar julgando a vida dos outros. Pelo contrário, vem para nos fazer bondosos. Vem para nos fazer servos. Vem para nos fazer pessoas preocupadas em cuidar, em ser mãos de Cristo, boca de Cristo na vida das pessoas. Não sei como você está aqui nesta noite. Talvez com o coração pesado, cheio de culpa, constrangido, porque você está num ambiente religioso. Uma vez uma pessoa disse assim: pastor, eu
acho que eu não vou tomar ceia. Mas por quê? Porque eu pequei. Mas a ceia é justamente para quem reconhece o seu pecado. Você quer uma vida de pecado? Não, eu não quero. Então chegue diante do Senhor, peça perdão. Mas amanhã é outro dia, meu irmão. A gente não sabe o dia de amanhã. O momento é agora. Você quer Cristo. Se você quer Cristo, tem graça de Deus. O Evangelho é a graça de Deus nos trazendo para perto do Pai, para perto de Deus. É isso que Deus quer fazer conosco. Transformar nosso coração, transformar nossa vida de dentro para fora. Não é colocar apenas uma máscara, um personagem, pessoas que sabem falar bonito, que sabem orar bonito, que sabem pregar bonito. Não é isso. O Evangelho quer transformar o seu coração. Lá onde você está, onde o pastor não está, onde a igreja não está olhando você, mas você é um funcionário exemplar, porque você é alguém cuja vida carrega o aroma e o perfume de Cristo. Quando na vizinhança há uma necessidade, as pessoas lembram de você, porque você é uma pessoa servidora, você é uma pessoa ajudadora, você é alguém que acolhe as pessoas se sentem confortáveis, elas veem você e elas não se sentem inibidas, constrangidas, elas sentem a liberdade de se aproximar, porque a graça atua sobre você. Era assim com Jesus. Deus quer trazer sobre a sua vida paz. Cristo quer trazer para a sua vida paz. Quer que você olhe para a sua história, não sabe que, de repente, as marcas que essa história carrega, mas você não precisa continuar carregando. Existe providência, existe graça, existe restauração, existe história que a graça de Deus quer reescrever. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Dó maior. Quero estar aqui por obrigação. Eu não quero estar aqui por religião. Eu só quero estar aqui. Estar aqui porque te amo. Porque te amo. Eu não quero estar aqui para fazer uma canção. Eu quero estar aqui para fazer uma canção. Eu não quero estar aqui para pedir algo de suas mãos. Eu só quero estar aqui. Estar aqui. Por quê? Porque te amo. Só uma vez o refrão. Porque te amo. Porque te amo. Eu paro todas as coisas, porque te amo, me prostro diante de ti, porque te amo, escolho a boa parte. Quer estar aqui, quer estar aqui com os nossos irmãos, quer te adorar, Senhor. Quer te ouvir, quer estar aqui. Por quê? Porque te amo. Aleluia. Vamos aplaudir a Jesus.